Queridos, seguimos então falando aí da cultura do reino com vocês. E eu quero compartilhar com vocês a respeito de um tema hoje que tem sido muito conversado nos nossos dias, não só na comunidade, mas em muitos segmentos. Até por conta da pandemia, né? A pandemia trouxe uma reestruturação na vida de muitas pessoas e essa reestruturação fez com que as pessoas pudessem repensar a respeito da vida. Então eu quero falar dentro da cultura do reino hoje com vocês a respeito de encerrarmos alguns ciclos. Então o título da mensagem é Encerrando Ciclos. Nós somos expert, né, queridos, em começar coisas, nem sempre as terminamos. Quantos são daqueles que iniciam, mas não acabam? Não precisa se expor. Mas muitos de nós, queridos, iniciamos coisas, nós temos muitas habilidades para iniciarmos coisas. Você começa às vezes uma atividade física, não conclui. Você começa às vezes algum tipo de estudo e não conclui. Você começa um plano de leitura e não conclui. Você começa um relacionamento e não permite que ele se conclua. Não permite por causa de uma série de circunstâncias e fatores. Seja relacionamento amoroso, sentimental com outra pessoa que você pretende o futuro, ou seja, relacionamentos de amizade. Logo você vê alguma coisa que fala, olha, não vou seguir com isso, vou parar. Então nós temos muitas percepções a respeito de como começarmos, mas temos muitas dificuldades de como terminarmos as coisas. Quando nós não concluímos as coisas, queridos, existe um grande problema na vida de muitos de nós. Nós não sabemos como terminá-las. Sabemos como começar, mas não sabemos como encerrá-las. O que isso tem feito na minha percepção ao longo dos anos? Muitas marcas vão ficando na vida das pessoas. Muitas marcas vão ficando na sua vida. Existem pessoas que deixaram marcas na sua vida e você deixou marca na vida de pessoas simplesmente por não saberem como terminar algo. Quando as coisas são encerradas dentro de um ciclo de uma maneira clara e correta, os danos são muito menores do que aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Então é sobre isso que eu quero falar com você, queridos. Quero falar com vocês a respeito de como nós entendemos as estações e os ciclos da vida, principalmente em relação ao reino. Sabe, não é muito fácil ser cristão. Nós falamos e desejamos tanto, né, que as pessoas possam ter a Cristo como Senhor e Salvador, mas ser cristãos é um grande desafio. Um grande desafio para mim e para você. Sabe por quê, queridos? Porque ser cristão vai exigir de você uma postura, muitas vezes, que você não teria se você não conhecesse a palavra. Mas por conhecer a vontade de Deus e o Deus das vontades, nós precisamos ter uma postura diferente. Então, entender as estações e entender os ciclos da nossa vida é muito importante, é fundamental para que você tenha saúde emocional, por exemplo. Para que você tenha saúde nos relacionamentos, para que você tenha saúde espiritual, é muito importante, amados. Às vezes a tua espiritualidade ela está lá embaixo porque você não está entendendo e compreendendo as estações. Quando nós vemos na palavra de Deus, em Eclesiastes, a respeito de que existe um tempo para todas as coisas, as estações nos ministram isso. Às vezes é tempo de chorar, você está sorrindo, porque é uma forma do teu organismo ou da tua personalidade reagir a algumas circunstâncias que você está vivendo. Tem gente que na hora do susto, do apavor, em vez de chorar, ele sorri, dá risada, dá crise de riso, mas era para a pessoa estar chorando. E existem pessoas que quando era para elas estarem alegres, elas estão lamentando. Existe uma das tribos de Israel que Deus fala e elogia essa tribo, que é a tribo de Sacar, e Deus elogia essa tribo porque essa tribo conseguiu discernir os tempos. Então eu quero, de fato, nessa manhã, que Deus possa mexer com você e comigo. O que precisa ser encerrado e deixado para trás, e o que precisa ser reiniciado ou iniciado na sua vida. É a respeito disso que nós vamos falar. Entendendo, queridos, que a vida cristã, ela vai promover algumas jornadas e algumas estações na sua vida, que nem sempre você vai estar no ápice ou na crista da onda. Existem ciclos que Deus encerra na sua vida quando você está em pastos verdejantes. Entende? É momento de você partir daquilo que você vinha vivendo para uma nova etapa, subir degraus. É momento de você decolar
é um momento de novos desafios. É mais ou menos como uma empresa quando iniciada, ela inicia pequena e de repente as coisas vão se estruturando e você está naquele momento de passos verdejantes. Os frutos são vários frutos e você precisa agora de uma nova reestruturação. Então você precisa encerrar o ciclo da mentalidade de uma empresa pequena para que você possa pensar numa empresa mais abrangente, mais, sabe, que impacta de maneira melhor na vida das pessoas e aonde você está centrado e localizado. Existem momentos que você vai do bom para o melhor, do melhor para o excelente, mas existem momentos na sua vida, queridos, que você vai ter que encerrar ciclos em meio a desertos. São momentos dos quais você está assistindo e vendo algumas perdas e tomar algumas decisões para você é somar perdas sobre perdas. Tem noção disso? É como se você olhasse para si mesmo e falasse: Senhor, eu já estou perdendo tanto nesse tempo de deserto, se eu abrir mão disso aqui eu estou perdendo mais ainda. Mas a boa notícia, queridos, é que todo aquele que perder a sua vida por amor a Cristo achará. Quantos creem nisso? Às vezes nós precisamos perder, querido, para que nós possamos ganhar. Às vezes é necessário abrirmos mão para que nós possamos avançar. Então as crises, queridos, vai nos colocar diante de Deus em momentos de decisões, de discernimento das etapas e das estações que estamos vivendo. Eu não sei qual é o seu momento, não sei o que você está vivendo, mas eu queria dizer para você que na perspectiva do reino e na mentalidade do reino, nós precisamos, não mais nós, mas Cristo através de nós. É Cristo através de nós. Eu quero dizer para você que os momentos que você não tiver condições mais, Ele vai dirigir você. É nisso que você precisa confiar. É nisso que você precisa crer. Os desertos, queridos, não são lugares fáceis de nós caminharmos, né? Cantamos aqui um caminho no deserto. Cantarmos é tão simples, né? Cantamos, declaramos, profetizamos, oramos. Mas caminhar no deserto não é algo tão simples assim. Na verdade, queridos, quando você está indo em direção ao deserto, poucas pessoas querem ir para o deserto com você, sabia? Deserto é um lugar que as pessoas não querem ir com você. Você convida os seus amigos para tudo, chama para um churrasco. A casa lota, queridos, chama para encher uma laje. Deserto é 2 ou 3. Agora chama para ir para o Getsemane, agonizando muitas vezes com as lutas que você está enfrentando, transpirando gotas de sangue. Você não vai encontrar ninguém. O deserto, na verdade, na minha e na sua vida, querido, é um lugar às vezes de solitude. Às vezes é um lugar de estarmos sozinhos mesmos. É lugar, queridos, de nós entendermos as estações e os ciclos que precisamos avançar ou encerrar. Mas sabe qual que é a parte do deserto na minha e na sua vida? É onde Deus trabalha o nosso caráter. Os desertos da nossa vida, queridos, são lugares onde nós, de fato, aprendemos a ouvir Deus e aprendemos a andar com Deus. Sabe por que você aprende a andar com Deus no deserto? Porque nos desertos, queridos, poucas pessoas vão estar ao seu lado. E a maioria das vezes, quando você se ver sozinho ou se encontrar sozinho ou sozinha, você não vai ter outra pessoa a recorrer a não ser a Deus, ao Espírito Santo, ao jejum, à oração, ao clamor, à dependência. Sabe, amados, milagres, eles só acontecem quando há uma possibilidade para que eles venham à luz, porque senão não seria milagre. Aquela mulher, quando ela tem lá uma dificuldade, os filhos agora eles estão prestes a ser levados porque havia uma dívida que o seu marido havia deixado depois de ter morrido. A Bíblia diz que o azeite da casa dela já não tinha mais e nem farinha. E quando nós não temos então mais nada, quando nós estamos em desertos da vida, estações da vida das quais Deus está promovendo para que Ele possa trabalhar a nossa fé, para que Ele possa trabalhar o nosso caráter, são em momentos assim que o milagre acontece. Não havia mais nada, mas aí Deus levanta um profeta para dizer para aquela mulher: olha, traga muitas bacias, vasilhas, o que você tiver, porque o milagre chegou nessa casa. Eu quero falar um pouquinho com você, queridos, a respeito disso, mas eu quero fazer assim uma analogia com você para que você possa entender que se ainda não compreendeu alguns ciclos da sua vida, eles precisam ser encerrados.
Não se vive o novo debaixo do velho. E nós, por não encerrarmos alguns ciclos na nossa vida, nós sofremos muito. Com tudo que nós passamos, todos os dias, enquanto seres humanos, enquanto igreja, enquanto pessoas, com tudo que nós passamos, muitas marcas vão ficando dentro do nosso coração. E essa é uma questão, queridos. O que você faz com as marcas que estão dentro de você? Você tem duas possibilidades. Você pode usá-las como uma arma ou você pode usá-las como um altar. A decisão é sua. São ciclos que você e eu encerramos, ou são ciclos que nós alimentamos e vivemos sofrendo. Eu conversava com a Giovana e com algumas pessoas com quem tenho batido papo nesses dias a respeito de circunstâncias da vida, e eu tenho aprendido, queridos, biblicamente dizendo que você e eu precisamos, se faz necessário, queridos, despedir pessoas e coisas no nosso coração. Você precisa aprender a despedir. Se despedir de algumas coisas, se despedir de algumas pessoas, você precisa aprender. Isso é vida para você, é saúde para você. Não é possível você estar casado hoje pensando na sua primeira namorada que você teve. Não é possível, queridos. Você precisa encerrar esse ciclo. Não é possível hoje você, agora que está à frente de um trabalho, continuar com uma mentalidade de empregado. Não é possível. Você assumiu algo que você não tinha até então. Não é possível hoje você estar caminhando em direção a uma cultura que nós chamamos de cultura de reino, porque a Bíblia nos ensina isso, com a mesma mentalidade da cultura do mundo. Não é possível, queridos. Nós precisamos juntos encerrar alguns ciclos. Mais do que juntos, queridos, na vida individual de cada um, nós precisamos entrar no nosso quarto, entendermos os nossos desertos, enfrentarmos as nossas lutas e declararmos: olha, isso precisa encerrar na minha vida. Davi, queridos, é um dos maiores exemplos que eu vejo em relação a encerrarmos ciclos na vida. A Bíblia diz que Davi estava com um grande problema. Davi havia cometido um pecado, ele havia errado diante de Deus, ele foi reprovado pelo erro. Deus levanta um profeta para dizer para Davi por parábolas, conta uma história para ele e diz: Davi, esse cara é você errou com a mulher de Urias. Davi então entra numa crise, queridos, com Deus e consigo mesmo por causa disso. E depois Deus então decide que haveria, por causa do período da lei, uma punição para Davi. E Deus diz: olha, eu vou recolher o seu filho Davi. E o filho de Davi fica doente. E Davi então ele entra, queridos, num quebrantamento profundo diante de Deus em relação a um milagre na vida daquela criança, entendendo que Deus, por ser um Deus bom e misericordioso, como tinha sido com ele até então, apesar de ser uma época de lei, Deus sempre foi bom e misericordioso com Davi. Davi entendia que Deus ia mudar a realidade do filho dele, que ia trazer saúde para aquela criança. Davi então ele decide não mais fazer a barba, não mais tomar banho, se trocar, não mais se alimentar. Ele se tranca no quarto do palácio, queridos. E a Bíblia diz que em um determinado momento os servos de Davi então chegam para conversar com Davi. Eles estão cochichando ali perto de Davi. Davi já se tocou que era a respeito do filho que havia morrido. E Davi então pergunta para os seus servos: o menino morreu? E os servos disseram: Senhor, o menino morreu, não há mais o que ser feito. A Bíblia nos ensina que um ciclo se encerra na vida de Davi, queridos. Ele toma um banho, troca de roupa, faz a barba, se recompõe, se alimenta, ora a Deus e inicia um novo ciclo de vida. Quantos estão entendendo? Sabe, queridos, existem coisas na sua e na minha vida que nós precisamos lutar por ela enquanto Deus está nisso. Quando Deus não está mais, queridos, nós precisamos entender: encerra. Ponto final. Pastor, eu não sou prático assim, eu sou uma pessoa mais melancólica, eu sou mais metódico, eu sou mais... Olha, queridos, eu quero dizer para você, eu não estou aqui entrando numa questão de personalidade contigo. Eu estou falando de fé. Nós precisamos, independente de como nós somos, de como nós reagimos às circunstâncias, nós precisamos entregar todas as nossas circunstâncias, lutas e vidas diante de Deus. Eu jamais vou exigir da Giovana que a Giovana age igual a mim, dos meus filhos, que meus filhos tenham a mesma postura que eu, mas eu sei do seguinte: independente da nossa personalidade, de como nós enfrentamos as lutas, e são as mesmas muitas vezes, nós passamos pelas mesmas circunstâncias e temos uma posição diferente em relação ao que estamos enfrentando. Mas o que eu tenho trazido como realidade para dentro da minha casa? Amor, quando eu e você não podemos mais, quando nem nós temos a mesma posição em relação ao assunto, nós entendemos que aqui nessa casa quem reina é Jesus Cristo.
E o Senhor a quem você serve pode mudar as circunstâncias da sua vida. Quantos creem nisso? Eu creio nisso, queridos. O que Deus está fazendo em relação a encerrar alguns ciclos na sua vida, você precisa amadurecer e permitir que Ele faça. Pastor, eu não tenho condição. Davi também não tinha. Ele permitiu que Deus fizesse. Sabe o que Deus fez? Não tendo Davi condições de operar e encerrar aquela situação de angústia e de sofrimento que ele estava, Deus falou: deixa que eu ponha um ponto final, Davi, não tem problema não, você já está sofrendo muito. Recolheu o filho. Às vezes tem alguns pontos finais na sua vida e na minha vida que vão nos causar muitas dores, queridos. Você tem noção da dor do que é um filho ser levado? Eu não sei quantos aqui já tiveram ou passaram por circunstâncias assim, ao ponto de perder um filho. Não sei se existe alguém assim no nosso meio. Eu não faço nem noção do que é isso, queridos. Eu não tenho nem condição de mensurar o que é isso. Já perdi pai, já perdi avó, mas não sei o que é a dor de perder um filho. O que eu quero dizer para você, queridos, ciclos na nossa vida, eles são encerrados muitas vezes por Deus. Deus encerra ciclos na sua vida. O que você e eu precisamos entender é como então nós devemos nos posturar diante das circunstâncias e das estações que estamos vivendo. Eu quero ler um texto com você. Lucas capítulo 1, verso 80, se você puder abrir, por favor. Se você está com sua Bíblia aí, né, está com as suas mídias aí. Lucas capítulo 1, verso 80. Eu quero ler com você. Diz assim o verso 80, Lucas 1. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Queridos, esse versículo está falando de João Batista. João Batista, desde criança, ele foi levado ao deserto por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Só que no deserto, queridos, a Bíblia diz que João Batista, ele se fortalecia e crescia. Deixa eu dizer algo para você em relação às etapas e às circunstâncias e aos ciclos de vida que você está enfrentando e vivendo. Deserto é um lugar de fortalecimento e crescimento, quantos sabem disso? Às vezes nós olhamos para o deserto, querido, e nós entendemos que o deserto, na verdade, ele serve só para nos matar, só para tirar as nossas esperanças. Às vezes nos parece que porque você e eu passamos por provas, por lutas e por dificuldades na vida, por circunstâncias contrárias, parece que é o nosso fim. Às vezes você olha para aquilo que você está enfrentando e a impressão que se dá é que você nunca vai conseguir superar aquilo. Às vezes você olha para coisas das quais você está encarando de frente, parece que são grandes gigantes diante de você, e você então entra em desertos, em cavernas, em lutas, em dificuldades. Às vezes, queridos, você chega ao ponto emocional de entrar até em sepulturas, emocionalmente dizendo. São onde as enfermidades por causa das emoções começam a atacar o seu físico. E você começa então a gastar horrores com médicos e tratamentos e medicamentos em relação à sua saúde, mas tudo está ligado ao teu emocional, porque antes de você estar enfermo fisicamente, você se tornou um enfermo emocionalmente. Antes de se tornar emocionalmente, você se tornou espiritualmente. E nós precisamos compreender, queridos, que o deserto, na verdade, ele não serve para matar você. Existe morte no deserto? Pastor, existem muitas mortes, muitas mortes. A Bíblia diz que Deus tira o povo de uma terra de escravidão e leva o povo para uma terra que manava leite e mel, mas muitos daqueles que não creram morreram no deserto. Sabe quando o deserto mata alguém que está em Cristo Jesus? Quando essa pessoa deixa de crer que aquele que nós servimos, ele pode todas as coisas, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. É assim que o deserto mata os cristãos, queridos. É quando os cristãos já não mais creem no Deus a quem estão servindo. Então, independente daquilo que eu e você estamos enfrentando, queridos, o deserto para mim e para você na cultura de reino, e nós estamos falando de cultura do reino nesses dias, a cultura do reino tem que nos ensinar que o deserto, ele nos fortalece e nos faz crescer. Como nós nos fortalecemos, pastor? Como nós crescemos? Primeira coisa que eu vejo na vida de João Batista, queridos, no deserto. João Batista encontrou um lugar que o salmista falou sobre ele no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Queridos, João Batista, quando está sendo moldado, está sendo usado por Deus, João Batista simplesmente não se torna um evangelista, João Batista simplesmente não se torna um profeta, queridos. O que o João Batista está combatendo é uma cultura secular da sua época. Havia um sistema religioso imperando, havia pecado no meio do povo, havia manipulação no meio da religião. A religião estava deitando e rolando contra a vontade de Deus na terra, e João Batista, que tinha uma linhagem sacerdotal, ao invés de ir para dentro do templo, ele vai para o deserto, porque dentro do templo haviam se comprado sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem fazer a vontade daqueles que eram autoridade. Os fariseus, queridos, estavam nadando de braçada na época de João Batista, e João Batista então entende que ele precisava encontrar um caminho para que ele pudesse se tornar a voz daquele que clama no deserto. Você quer se tornar a voz do que clama no deserto, queridos? Você precisa entender que em momentos difíceis da sua vida, você precisa encontrar abrigo naquele que vive. João Batista não encontrou abrigo na religião, queridos. João Batista não encontrou abrigo dentro da igreja. João Batista não encontrou abrigo nas estruturas. João Batista não encontrou abrigo no ar-condicionado, nos shoppings da vida que temos. João Batista encontrou abrigo no deserto, tendo somente, unicamente Deus como único na sua vida, único. Não havia outro critério para João Batista a não ser ter relacionamento com Deus, a não ser buscar a vontade de Deus e encontrar em Deus um refúgio para os dias difíceis em que ele estava enfrentando. Nós precisamos entender, queridos, o deserto na verdade nunca foi para nos destruir. Quando passamos por ele, é porque Deus quer fazer de mim e de você pessoas melhores, mais fortes. Precisamos crescer. A verdade, queridos, é que existe algumas coisas na sua vida que você jamais poderá evitar. Uma das coisas que você nunca vai conseguir evitar na vida é o crescimento. Eu estou vendo essas crianças, quando eu vê-las daqui 10 anos, queridos, elas têm corpo de jovem, não tem jeito. Ninguém evita o crescimento. Todo mundo cresce. Então é o seguinte, você pode evitar outras coisas, mas o teu crescimento você nunca vai evitar. Qual que é o problema então, pastor? O problema é que nós crescemos, mas não somos fortalecidos no Senhor. Porque João Batista, ele se fortalecia e crescia. Ele não simplesmente só crescia. Nós estamos dentro da igreja somente crescendo muitas vezes. Às vezes nós estamos lidando com a palavra de Deus só para o crescimento, mas não temos a intenção de crescermos fortalecidos, queridos. E como que nós crescemos fortalecidos? Não dependendo das pessoas por conta das nossas emoções, como nós dependemos. Então, ciclos na nossa vida, queridos, eles devem ser encerrados em todas as esferas. As esferas da dependência que nós tínhamos total das pessoas, ela precisa passar por um amadurecimento também. Eu sempre serei pastor e sempre estarei à disposição de vocês. Vocês sempre terão líderes que podem ajudá-los em todas as esferas da igreja. Infantil, diaconia, música, você sempre vai ter líderes, células, tudo, queridos. Mas nós precisamos aprender a nos fortalecer no Senhor. As pessoas são só ferramentas para as nossas vidas em relação àquilo que nós estamos vivendo. Então eu quero chamar a sua atenção, porque o deserto, na verdade, queridos, é um lugar para você aprender a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não consigo discernir a voz de Deus. Sabe por que você não consegue? Muito barulho, queridos. Nós estamos envolvidos com tantas pessoas, queridos, com tantas pessoas à nossa volta, que nós ouvimos mais as pessoas do que a Deus. Quase sempre na trajetória da nossa vida, os resultados ruins foram porque nós ouvimos mais pessoas do que a Deus. Ouvimos mais a nós mesmos, o nosso ego, do que a Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir Deus. Nós precisamos aí entender que existem momentos que as pessoas, elas não darão a melhor decisão, não terão a melhor decisão e não darão o melhor norte para a nossa vida. Me explica isso, pastor. Te explico. Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Queridos, no verso 14, disse o Senhor a Abraão quando? Quando, queridos? Depois que Ló, o seu sobrinho, o deixou, se separou dele.
Eu quero dizer, existem pessoas que você está caminhando com elas que têm impedido você ouvir Deus. São pessoas das quais elas são importantíssimas para você. Você as ama, elas são boa gente. Eu não estou aqui falando do caráter dessas pessoas, queridos. Não estou falando do caráter. Quem sou eu para julgá-las? Mas eu quero dizer para você, elas estão impedindo você de ouvir Deus. Existem pessoas das quais você está caminhando com elas. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão amava esse menino. Tanto é que quando Deus diz assim, olha, sai do meio da tua terra e da tua parentela, ele levou Ló. Ló era um parente. Deus falou, sai do meio da tua parentela, e ele leva o sobrinho. Significa que havia um afeto muito grande de Abraão para com esse garoto. Só que os anos foram passando, queridos. E Deus então diz, olha, eu quero falar com você, mas sabe o que acontece? Você precisa se separar de Ló para que eu fale com você. Então depois que Ló se separou de Abraão, Deus fala com ele. Quem são as pessoas, queridos, que você caminha que tem impedido você de ouvir Deus? Você precisa avaliar isso. Você precisa permitir que essas pessoas possam ir embora. Ló teve que ir embora, queridos. Eu tenho despedido pessoas todos os dias, quase, no meu coração. Sabe por quê? Eu tenho entendido que a estação, o ciclo e o momento em que eu estou vivendo não me permite mais. Pessoas às vezes são levantadas na sua vida, queridos. Você precisa compreender isso. Pessoas são levantadas na sua vida em inícios de ciclos. Elas caminham com você durante um período de tempo, mas existe um momento que Deus não preparou para que elas pudessem chegar com você na linha de chegada. Deus preparou para que elas participassem do início, até mesmo do meio, mas Deus não preparou que elas pudessem participar do fim. Deus tem outros processos na vida delas, Deus tem outros processos nas nossas vidas. Então, quando nós iniciamos algo e algumas pessoas nos deixam no meio do caminho, eu quero dizer para você, não fique triste por isso e não culpe essa pessoa, não a condene, porque no meio do processo, quando você foi para o deserto, esse amigo te deixou. Não condene essa pessoa quando no meio do deserto você não encontrou pessoas que você tanto admirava e achou que elas estivessem lá. Não condene. Essas pessoas são amadas por Deus, amados, mas existe um ciclo de Deus na vida delas também. E Deus às vezes encerrou o ciclo na vida delas ao caminhar ao seu lado, ao estar com você naquela luta, naquela angústia, naquele sofrimento. Jesus caminhava com 12 homens. Eram conhecidos como os discípulos de apóstolos. Quantos sabem disso? A Bíblia diz que Jesus, queridos, quando sobe para orar à volta, nenhum deles está orando. Jesus sobe no monte, desce do monte de novo, segunda vez, nenhum deles está orando. Jesus sobe uma terceira vez e desce e diz para ele, nem uma hora, queridos, vocês são capazes de intercederem e orar comigo? E depois Jesus vai para o Getsemane. E quando Jesus vai para o Getsemane, ninguém sobe com ele, queridos. Ninguém, absolutamente ninguém. São ciclos na vida das pessoas, queridos. Deus permitiu que os discípulos estivessem com Jesus em alguns momentos, em outros não. Em outros não. E o que há de errado nisso? Não há nada de errado nisso. Por isso nós precisamos parar de apedrejar e precisamos também entender que as pedras que lançam contra nós, elas deveriam cair por terra. Nós não podemos nos mover pelas pedradas, queridos. Nós nos movemos por uma palavra, a palavra que sai da boca do autor e consumador da nossa fé, Deus de Israel, Cristo Jesus, Espírito Santo. São eles quem governam a nossa vida, queridos. Não são as pessoas. Então abençoe sempre, sempre abençoe. Nunca permita que amargura e ranços entre no seu coração. Nunca permita, queridos, que você possa estar no mesmo lugar dividido de quem está com você. Nunca permita que haja uma muralha, uma barreira dentro da casa de Deus. Se existe alguém aqui nessa manhã que está com problema com outros, eu quero dizer para você, essa é a manhã do seu conserto. Libere, queridos. Você precisa entender que Deus disse que Abraão precisava estar só para que Deus pudesse falar com ele, mas Abraão tinha um problema emocional, queridos, como você e eu temos. A Bíblia diz que então Abraão, passado esse tempo, Deus falou com ele, agora Ló não estava mais. Deus então começa a ministrar a Abraão, e Abraão tem uma segunda oportunidade de fazer certo e faz errado de novo. E a Bíblia então diz que Deus precisa pedir Isaque para Abraão. De novo, queridos, Abraão coloca pessoas em lugares que elas não deveriam estar. Era filho, mas não poderia ter tomado o coração de Abraão ao ponto de ser primeiro no coração dele ao invés de Deus.
Todas as vezes que você colocar algo dentro do seu coração que está acima de Deus, será uma frustração para você. Nós nos frustramos porque nós criamos expectativas, queridos. Deixa eu dizer algo, deixa eu compartilhar algo com você. Eu amo muito a sua vida, eu preciso muito que você compreenda isso. A maior das lutas e das dores que você está sofrendo é pelas expectativas que você criou. Não crie expectativas surreais sobre as pessoas mais. Eu já vivi assim, queridos. Eu já criei expectativas surreais sobre pessoas ao longo da minha história. Queridos, eu digo para você, a Giovana tem me acompanhado minuciosamente, queridos. Nós temos sido terapeutas um para o outro. A gente tem conversado de coisas profundas a respeito dos ciclos e das estações da vida. Eu vou dizer para você, você pode ter assim o maior lugar no meu coração, mas nunca nenhum de vocês terá primazia. Nem ela, nem meus filhos. Sabe o que eu entendi, queridos? Se Deus não for por nós, quem será contra nós? Deus tem que ser tudo para mim, queridos. Então eu vou dizer para vocês, existem momentos que eu quero chorar e chorar muito, queridos, e que eu quero pegar o carro e sumir, correr, que eu não vou para a Giovana, para dizer para a Giovana que eu estou desejando fazer isso. Eu vou para Jesus. Ele é primazia, queridos. Ele é quem conhece o meu interior, Ele é quem conhece o meu levantar, o meu sentar, o meu deitar, Ele é quem conhece as coisas que eu vivo, as frustrações, as lutas que eu tenho, é Ele quem conhece tudo. Então o que eu levo para a Giovana, algo que eu já peneirei, queridos. O que eu levo para os meus filhos, algo que eu já peneirei. Então quando chega neles, não chega com impacto de destruição para o coração deles. Quando as palavras e as questões me chegam, queridos, quando algumas... Eu digo para vocês frases, queridos, que às vezes quer nos colocar para baixo, me chegam. Quando chega na minha casa, o impacto primeiro é de deserto. E eu digo para eles, vamos levantar a cabeça. O que foi? O que está acontecendo? Está tudo certo. Ciclo encerrou, está certo. Estações encerraram-se. Deus está iniciando outras. Queridos, eu quero olhar para aquilo que Deus está iniciando, não para aquilo que está encerrando. O que encerrou, queridos, nós não temos mais o que fazer. O filho de Davi morreu, não tinha mais o que ser feito. Quantos estão entendendo nessa manhã? Você precisa olhar para aquilo que é eterno, queridos. Você precisa olhar para aquilo que está iniciando. Quando você passar a olhar para aquilo que Deus está iniciando na sua vida, através das etapas e dos momentos, dos ciclos, das estações em que Deus está promovendo, você vai deixar de ser uma pessoa que murmura. Você vai deixar de ser uma pessoa que não avança. Não avançamos porque estamos presos emocionalmente ao passado. É porque ele falou isso para mim aquele dia, é porque ele falou de mim aquele dia, é porque ela fez isso comigo, é porque minha mulher não tem jeito, é porque o meu filho, o meu marido... Que é isso, queridos? Cultura do reino. Cultura do reino. Nós precisamos ter essa cultura, vivermos a cultura do reino. É inadmissível para Deus você trazer uma oferta nessa casa se você não conversa com seu irmão. Quantos me permitem usar uma expressão com muito amor e carinho, mas ela é pesada? Hipocrisia. Somos hipócritas. Temos coragem de trazer uma oferta à casa do Senhor, não olhamos na cara de quem amamos, de quem nos ama, por uma simples questão de não fecharmos um ciclo da nossa vida chamado orgulho. Fecha esse ciclo. Hoje é amanhã, queridos, de quebrarmos isso. O que Jesus fez na cruz em favor das nossas vidas, o que nós estamos sofrendo, é o que Paulo disse, são leves e momentâneas tribulações, não existe nada, queridos, que nós estamos enfrentando que possa se comparar ao que Paulo viveu, Pedro viveu. Imagine Jesus. Nós não temos condições de nos comparar com os apóstolos, queridos, quanto mais com aquilo que o Filho de Deus fez. A nova aliança, o seu corpo, partido em nosso favor. Pastor, que palavra dura. É manhã de ceia, queridos. Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, que toca os enfermos, eles são curados, libertos, que toca pessoas através da palavra de Deus nos seus lábios, você precisa compreender isso. Feche os ciclos. Despeça pessoas, os abençoe na nova jornada. Jó foi restaurado de toda a sua enfermidade e o momento difícil em que ele estava passando enquanto ele orava pelos amigos. Os amigos de Jó pisaram na bola com ele e com Deus. Pisaram na bola, queridos.
frustraram a Jó, frustraram a Deus, decepcionaram. Mas a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus reverteu toda a sua sorte e a sua situação e o estabeleceu 10 vezes mais tudo quanto ele havia perdido. Quantos creem nisso, queridos? É noite de Deus, é manhã, melhor dizendo, Deus restabelecendo na sua vida aquilo que tem sido perdido. Ore por pessoas que te feriram o calcanhar. Uma única palavra eu encontro na Bíblia a respeito de inimizade, queridos. Deus fala assim: colocarei inimizade entre você e a serpente, colocarei inimizade entre você e a mulher. A tua inimiga tem nome, o teu inimigo tem nome, queridos. Não são as pessoas. Eu iniciei falando sobre batalhas que nós enfrentamos, a série em relação ao reino. Eu falei que existem batalhas que nós enfrentamos, nós precisamos aprender como enfrentá-las. Existe um ciclo, despeça pessoas. Não permita que essas coisas, não permita que essas atitudes, não permita que essas pessoas, não permita, queridos, que nada possa seguir trazendo peso sobre a sua vida. Quando estamos no deserto, queridos, nós aprendemos que existem momentos que nós não vamos mais conseguir carregar algumas coisas. Você entra no deserto carregando um monte de coisas, sabia? Todo mundo entra no deserto assim, queridos. As pessoas que saem para o deserto, a primeira coisa que elas pensam em levar, vamos ver, você vai para o deserto, qual a primeira coisa que você levaria para o deserto? A água. Todo mundo quer levar água para o deserto, filho. Então você já pega uma garrafinha d'água. Mas daí o deserto é muito quente, o que mais que você quer levar? Você quer levar um chapéu, um boné, alguma coisa, um guarda-sol. Alguns precisam mesmo, né? De um guarda-sol, porque senão não consegue ficar debaixo da sombra, né? Mas o que eu digo para vocês, queridos? Quando nós vamos para o deserto, nós levamos muitas coisas. Quando nós estamos no meio do deserto, nós começamos a perceber que a maioria das coisas que nós levamos vão se acabando. A água que você tinha, você já não tem mais. A comida e a provisão que você levou no deserto, você não encontra lugar para comprar e nem para colher, você já não tem mais. Aquilo que servia de proteção para você já não está servindo mais. E são em momentos assim no deserto, queridos, que nós então entendemos que Deus vai nos colocar diante de um desafio de fecharmos ciclos. Qual ciclo que a gente fecha? É quando nós entendemos que tudo que nós tínhamos e levamos, agora não sendo mais possível para uma transformação da nossa vida, nós precisamos de um milagre. E nós nos submetemos a ele. Porque no deserto é só milagre, queridos. Quantos estão enfrentando desertos? Só milagre, queridos. Eu quero encerrar com você. Quero encerrar com você dizendo a respeito de um ciclo que Jesus fechou. Se Jesus não tivesse fechado o ciclo, nós não estaríamos aqui na condição de graça que estamos. A Bíblia nos diz em João capítulo 3, 14 e 15, diz assim: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, a exemplo de João Batista, dos apóstolos, a exemplo de você, Jesus veio com um propósito na terra. Você tem um propósito na terra, talvez você ainda não tenha compreendido ele. Só que Jesus, queridos, ele não interrompeu nenhum dos ciclos para que o propósito pudesse se cumprir. E houve um momento na vida de Jesus que ele precisava ser levantado no deserto, ou levantado na cruz, como a serpente foi no deserto. E quando Jesus então tem que encarar a cruz, queridos, Jesus encara. Porque Jesus tinha plena consciência que para que a nova aliança pudesse ser estabelecida, a velha aliança precisava ser totalmente tratada diante de Deus. E Jesus sobe na cruz, queridos, em favor da sua vida e da minha vida. Quando Jesus sobe na cruz, a Bíblia diz que então ele usa uma frase. Na verdade, uma palavra que nos impacta. Ele diz o seguinte: consumado. É quando ele diz, olha, está consumado, é uma frase. Mas a palavra consumado, para mim, me ensina, queridos, que existem momentos na vida que ciclos são encerrados. Por 33 anos e meio Jesus esteve na terra, ele encerra um ciclo. Quando ele encerra um ciclo, a Bíblia diz que porque ele vive agora, nós temos vida também. E porque ele morreu, nós temos acesso. E porque ele se entregou e foi até o final, a Bíblia diz que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. A chegar aí a morte, morte de cruz. Não corra dos ciclos que você tem que encerrar, queridos.
Ah, pastor, mas é morte para mim. Foi para Jesus também. Foi para Jesus também. Ah, pastor, mas é difícil para mim. Foi para ele também. Encerre ciclos, queridos. As pessoas às vezes me perguntam por que a nossa paternidade, por que o nosso casamento vai bem. Eu digo para você, porque nós fomos encerrando ciclos que deveriam ser encerrados. Nós fomos entendendo que quem tem razão de fato em tudo que nós estamos vivendo e experimentando é Jesus e nunca nós. Quantos ainda estão aqui? Digam amém. Queria que vocês colocassem em pé. Ministério de Música. Eu preciso encerrar por causa da ceia. A hora já avançou. Mas eu quero falar algo com você, queridos. Antes de nós participarmos da ceia. É manhã de decisões para muitos de nós. É manhã de nós encerrarmos etapas, ciclos, estações. Mais do que isso, queridos, é manhã de dependência. Você precisa entrar no esconderijo do Altíssimo, para que Deus possa te ajudar no processo. E eu quero usar a ceia nessa manhã como parte desse mover na sua vida. Nós vamos ter um momento da ceia agora, queridos, e 1 Coríntios capítulo 11 nos ensina que o homem deve examinar a si mesmo, para que ele possa participar dos elementos da ceia. Se você está aqui nessa manhã, queridos, eu queria que você fizesse um concerto com Deus. Encerre alguns ciclos na sua vida. Tenha coragem nesta manhã de pedir perdão a Deus por algumas das suas atitudes. Eu sei que quando você avaliar o que foi feito com você, você vai ter muitas razões para não perdoar, porque não foi você. Você sabe que não foi você. É o que importa para Deus, queridos. É você saber quem foi e quem não foi. Você sabe quem foi e quem não foi. Eu sei, queridos, tudo que eu passo, o que eu passei e o que eu vou passar, eu sei. O que competiu a mim e o que não competiu. Então deixa eu dizer para você, independente de quem tem razão ou quem não tem, eu queria desafiar você a encerrar ciclos nessa manhã. Encerre, queridos. Libere pessoas. Perdoe pessoas. Declare sobre as pessoas que você quer participar dos elementos da mesa. Declare diante dos céus, declare diante da terra, declare diante da igreja, declare diante de tudo aquilo que você está vivendo e enfrentando, que não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Ao examinar-se nessa manhã, eu quero profetizar que seja para você uma manhã de concertos eternos. Pastor, eu estou vivendo no erro. Abandone o erro nessa manhã. No que compete a você, a Bíblia diz que você tem que seguir a paz com todos. Quando diz com todos, queridos, você tem que seguir a paz com Deus. Não são só com pessoas. Você deve seguir a paz com todos. Se engana, queridos, quem entende que tem paz com Deus não tendo paz com o outro. Se engana. Se engana. Pastor, o senhor não tem inimigos? Muitos, posso enumerá-los para você. Se quiser eu faço uma lista, não vai caber nesse telão aqui, ó. São muitos. São os que são das trevas, porque as trevas não se dão com a luz, e são aqueles que de fato se tornaram pessoas que não amam, que não gostam, que não simpatizam comigo. Mas o que compete a mim, queridos? Eu tenho inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Entenderam? Eu não sou, queridos, inimigo de ninguém. Se um dia chegar em você que eu não cumprimentei alguém, diga, eu conheço meu pastor. Seja quem for, queridos, de uma prostituta a um presidente, de um mendigo a uma autoridade. Se um dia chegar em você que eu não estendi a mão para alguém, diga, eu conheço meu pastor. Não é verdade. Não é verdade, queridos. Não existe nada que você faça que vai mudar a minha posição em relação ao que Cristo fez por você na cruz. Eu não tenho esse direito, Ele fez por você independente de mim. Amém? Então deixa eu dizer para você, não importa o que as pessoas são, importa quem você é. Quantos estão entendendo que essa é manhã de ceia e é uma manhã de concerto? Eu sei que é uma palavra dura, mas você precisa de um novo posicionamento. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós partimos o pão, Senhor, nessa manhã com muito temor e com muito tremor. Senhor, quando falamos da cultura do reino, nós precisamos entender que existem coisas difíceis a respeito do reino a ser conversadas.
Coisas das quais, ó Deus, às vezes nós não entendemos o porquê o corpo de um inocente foi partido ao meio. Senhor, porque um inocente foi chicoteado, cuspido, maltratado, humilhado, rejeitado. Existem coisas que nós não entendemos, ó Deus. Mas quando olhamos para a Tua Palavra, compreendemos a luz do Teu Espírito, que é por conta do nosso pecado. Senhor, e o nosso pecado faz isso, Senhor. De certa forma, mesmo nos dias de hoje, o nosso pecado sempre vai trazer flagelo à vida de alguém. Se não na nossa, na vida daqueles a quem amamos ou outros que estamos ligados. Por isso, nessa manhã nós Te louvamos pela Tua fidelidade e porque o Teu pão, Senhor, representa o Teu corpo partido em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor encerrou um ciclo e na cruz do Calvário o Senhor disse: está consumado. E o Teu Espírito então voltou ao Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, por tamanho sacrifício, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. E nessa manhã de ceia, Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que o sangue da nova aliança, Senhor, esteja acima das nossas vontades, dos nossos direitos, do nosso querer, esteja acima de tudo que somos e tudo que temos. Nós Te louvamos porque o Senhor reverteu o Teu sangue na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Assim nós Te agradecemos, Pai, na autoridade do nome de Jesus a quem oramos. A igreja diga amém e amém.